vocês. Eu sou o irmão Bruno, tá bom? Sirvo a Jesus ali na Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira. Tá? E é um prazer rever alguns amigos, estar cultuando com vocês, tá bom? Por favor, se sente. Deus abençoe. Pastor Walter, muito obrigado pelo convite, tá bom? Pastor Guilherme, prazer estar sempre com vocês. Aos companheiros que já fizeram as nossas oportunidades, Deus os abençoe. Gente, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da palavra, mas eu senti de louvar. Eu não sei louvar não, mas eu quero louvar. Aleluia. Vamos dar um mi menor aí, João. Glória a Deus. Gilene, um prazer rever você. Gilene é uma bênção, gente. Eu tive o privilégio de servir ao Senhor juntamente com ela. Jorge, está bem? Mande um abraço para ele, tá bom? Amém. Tenho acompanhado pelas redes sociais o trabalhar de Deus na vida da sua família. Glória a Deus. E eu pude perceber que a Angélica está cheia do Espírito Santo. Oh, glória E que a Amanda levantou as mãos cansadas por isso. Isso é Deus purinho, tá? Mi menor, aí depois de Dó. Sol maior. Termina em Ré. Ré. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha ofereço a ti, Deus Rei, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça ser o fim. Você pode dizer isso aí? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Dá para continuar? Aleluia. Mateus, capítulo de número 6. Glória a Deus. Aleluia, grande. Mateus, capítulo de número 6. Espírito Santo. Aleluia. Nós podemos ler a partir do versículo 25. Aleluia. Porque se eu ler o 33, você não vai entender e depois vai falar que o pregador é ruim. Oh, meu Deus. Então vamos ler a partir do 25. Glória a Deus. Amém? Está escrito assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo
que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Você pode guardar essas palavras comigo? Primeira, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, com o que haveis de comer. Repita comigo, comer. Comer. Pelo que haveis de beber. Repita comigo, beber. Beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Repita então comigo, comida, Comida. bebida Bebida. e vestimenta. Vestimenta. Entendeu aí? Comida, bebida e vestimenta. Comida, Comida. bebida e vestimenta. Amém. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Vocês entenderam aqui? E todas essas coisas. Amém? Pai, em nome de Jesus, o teu servo já me entregou em tuas mãos. Tua palavra por si só ela é santa e abençoada. Minha oração é confessional. Eu te peço perdão pelos meus pecados, minhas culpas, e te peço, Senhor, em nome de Jesus, que continue falando com a tua igreja para a glória do teu santo nome. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você que pode, se assente, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Logo após Jesus ter passado pelo episódio da tentação, quando o Espírito conduz ele ao deserto para ser tentado pelo diabo, Jesus, na prática, ele vai nos mostrar tudo aquilo que agora na teoria ele está ensinando no Sermão da Montanha. Tá? O texto que nós lemos está inserido no Sermão da Montanha, mas um capítulo antes, Jesus ele vai nos mostrar na prática que tudo aquilo que ele está ensinando como teoria, ele viveu, ele vivenciou. Ô Bruno, como assim? Você sabe muito bem que quando Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, Jesus ele foi para o deserto, e em ele estando no deserto, Jesus ele nos apresenta a ideia de que ele está no deserto, ele está jejuando, e ele entende e nos ensina que o que ele foi fazer no deserto ali era um propósito. E quem está no deserto e em propósito precisa se atentar para a ideia de que quem está no deserto e está em propósito vive por prioridade, tem as suas prioridades. Então Jesus ele está no deserto, e no deserto ele vai ser tentado pelo diabo, e algumas coisas acontecem aqui, eu preciso te explicar para depois nós entendermos o contexto. Perceba que ele está no deserto e ele está em propósito. Quando ele está no deserto e em propósito, a Bíblia diz que, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Já percebeu que a ideia da tentação aqui, ela é uma ideia um pouco quanto estranha, porque nós entendemos que ele está no deserto e ele está jejuando.
E a pergunta que fica para o texto é: por que o tentador não chega no primeiro dia? Por que o tentador não chega no segundo, no 10º dia? Por que o tentador chega exatamente quando ele tem fome? É simples. Porque quando nós estamos com fome, nós somos tendenciosos, ou temos a tendência, a ideia, de largar aquilo que é prioridade e trocamos por pratos que são necessidade. Vou te explicar. Se Jesus está no deserto em propósito, o propósito faz parte da prioridade. E é exatamente quando ele tem fome que nós entendemos que nós sempre trocamos aquilo que é prioridade por necessidade. O tentador chega. E aí eu preciso entender isso daqui, porque o diabo ele não chega quando eu estou no início do propósito. O diabo ele só chega quando eu tenho fome. Porque se ele vem no primeiro dia, no segundo dia, quando eu estou em propósito, aquilo que ele vem me trazer de proposta não vai me confundir, ou não vai me fazer, não vai me chamar a atenção. Então ele chega exatamente quando eu tenho fome, quando eu estou com fome, e ele me oferece algo que não tem nada a ver com o meu propósito. E é aqui que a gente erra. Por quê? Porque toda vez que a gente está cansado e com fome, a gente acaba trocando aquilo que é certo por aquilo que é duvidoso. A gente acaba trocando aquilo que é propósito, aquilo que é prioridade, por necessidade. E eu preciso te explicar uma coisa: prioridade está condicionada a propósito. E necessidade, pregador, necessidade não. Necessidade é aquilo que eu preciso para viver diariamente. Prioridade é aquilo que eu preciso para viver uma vida eterna. Já percebeu que toda vez que eu estou com fome, o diabo sempre traz uma ideia para tentar trocar o meu propósito por aquilo que é temporário? E é por isso que muitas pessoas que são pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, acabam sendo iludidos. Por quê? Porque vivem por necessidade. Pega na mão dessa pessoa, por favor, e chacoalha a mão dela. Fala: cuidado, porque você pode ser mulher de Deus, homem de Deus, mas se você não entender que você precisa continuar vivendo por prioridade, você acaba trocando pratos de prioridade por pratos de necessidade. Ô Bruno, qual é a aplicação? Aqui é simples. Ô gente, é simples demais. Jesus está 40 dias jejuando, sim ou não? Sim. Jesus está no deserto, sim ou não? Sim. Agora isso aqui não precisa ser muito inteligente. Muito tempo no deserto, cansado, com fome, é um fenômeno natural que se explica. Qual é o fenômeno? Ilusão de ótica. Simples. Por quê? Muito tempo no deserto, cansado e com fome, a nossa mente entra em colapso. E aí eu acabo tendo uma ilusão de ótica. E o diabo, ele é tão inteligente que exatamente quando Cristo está com fome, ele traz uma bandeja de pode falar, gente, nós estamos aqui para aprender. De pedra. Bruno, por que ele traz uma bandeja de pedra? Primeira verdade, porque o diabo não tem nada para nos oferecer. Vou repetir. Ele traz uma bandeja de pedra primeiro, porque ele não tem nada para nos oferecer. E por que ele traz uma bandeja de pedra, sendo que Jesus está com fome? É simples. Muito tempo no deserto, passou com fome. É bem provável que enxergue pão aonde tem. Opa, pega a mão dela. Pega na mão dela. Pega na mão dele. Fala: cuidado com a sua visão. Você só está cansado. E tem gente que cansado está enxergando pão aonde nunca teve pão. Vou repetir. Tem gente cansado que consegue ver pão aonde sempre teve pedra. Mas chacoalha a mão dela, fala: cuida da tua visão, porque você é mulher de Deus. Cuida da tua visão, porque você é homem de Deus. O diabo, primeiro, ele não tem nada para te oferecer, e tudo aquilo que vem dele precisa ser rejeitado. Você está em propósito, você vive por prioridade, e nós não podemos ter aliança com o diabo. E eu amo meu Jesus por isso. Sabe por quê? Eu estando no deserto, cansado, com fome, a minha visão é alterada, mas a visão de Jesus não. Quando o diabo se aproximou e ele estava com fome, ele lançou a proposta: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em
pães. Só que Jesus, ele me explica uma coisa e me mostra uma coisa. O quê? Quem vive por prioridade também anda pela palavra. Vou te explicar. Quem vive por prioridade nunca troca a palavra por pratos de pedra. E Bruno, como assim? Eu preciso tomar cuidado com a minha visão. Por quê? Porque tem horas que a gente cansa e isso é natural. Nós somos humanos. E tem horas que, pastor Guilherme, cansado, eu consigo enxergar bênção aonde não tem. Eu consigo enxergar coisa boa aonde não tem. Eu faço aliança com quem não é para fazer. Eu abro a porta da minha casa para quem não é para abrir. Eu trago para perto quem Deus quer longe. Chacoalha a mão dela e diga, cuidado com a tua visão. Aleluia. O pregador, mas ele é uma bênção. Cuidado, amigo. Você só está vendo pedra onde tem pão. Ou melhor, pão onde tem pedra. Pregador, mas ele canta muito. Sabe qual é o problema da minha geração? Que a gente aprendeu a medir quem prega, quem canta, por causa de roupa, por causa de aparência. Irmão, quem é bênção não é porque canta ou prega bem. Quem é bênção é quando o culto acaba e ele é uma bênção. Porque... Então Jesus, ele nos mostra a como viver por prioridade no meio da tentação. Porque não termina só aqui. O diabo está oferecendo uma bandeja de pedra primeiro porque ele é o que ele tem para oferecer. E Jesus está recusando porque a totalidade dele, ele é satisfeito pela palavra. Então eu vim entregar uma palavra para alguém aqui. Nós precisamos nos contentar com a palavra. São 7 anos de vitória pela palavra. É por causa da palavra. O pastor disse aqui, eu fiquei feliz, já tem recurso para terminar. É porque a palavra está sendo pregada, irmão. É porque a palavra abre porta, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra traz vida, a palavra, irmão. O diabo está tentando oferecer uma bandeja de pedra, só que Jesus, ele é a própria palavra. Ele está dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Palavra é palavra, irmão. Palavra que liberta, palavra que dá vida, palavra que nos mantém de pé, a palavra que fez essa igreja chegar até aqui nesse 7º ano. Aleluia, passou por ventos, dificuldades, teve troca de dirigente, que é normal, mas a palavra. Glória a Deus. Pregador, a tentação acabou aí, eu não quero me ater a esse texto. Não. E olha que interessante. Deus, ele poderia servir o filho dele no deserto, meu irmão, muito obrigado, com pão, sim ou não? Sim ou não? Sim. Pode interagir, gente. Ainda que a gente erre, nós estamos aqui. O pastor foi bem humilde em dizer, aprendemos uns com os outros. Ninguém aqui sabe demais que... Né? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Tá tudo bem. E por que Deus não serve então? Vamos parar para analisar o texto? Porque se Jesus está com fome, está escrito, versículo 2 do capítulo 4, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois teve? Se o filho tem fome, é natural que o pai sirva. E por que o pai não serve sendo que ele está com fome? É simples. Se você tiver com a Bíblia aberta comigo, por favor, dê uma conferida comigo no versículo de número 11. E aí eu te explico por que algumas orações não são respondidas e por que algumas portas não se abrem. Quem achar, lê para mim, por favor. Versículo 11. Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 11. Glória a Deus. Então, deixou. Pera aí, qual é o seu nome, amigo? Deixa aí. Lê para mim de novo. Então o diabo deixou. Pera aí. Veja aí. Jesus está no deserto. Segura só um pouquinho, depois a gente vem junto. Jesus está no deserto, sim ou não? Tá. E ele está com fome aonde? No deserto. E quem está com fome, naturalmente, quer comer pão, sim ou não? Sim. E tem horas então que parece que Deus não me dá aquilo que eu quero. Porque se eu estou com fome, seria natural Deus me dar pão. Agora, por que Deus não dá? Porque eu preciso aprender que mesmo estando no deserto, Deus, ele não quebra princípios.
E mesmo estando no deserto, Deus ele não pode fazer o que eu quero na hora que eu quero. Porque eu estou no deserto por um propósito. E quem entra no deserto conduzido pelo Espírito precisa entender que ele até está na prova, mas o Espírito está conduzindo ele. Ah, você é a mais alta. Você pode estar devendo, mas o Espírito está te conduzindo. A porta está fechada, mas o Espírito está te conduzindo. Eu posso estar no vento, mas se o Espírito entrou no deserto comigo, ele vai me guardar. Ô Bruno, mas se o Espírito está comigo, por que o Pai não me serve quando eu tenho fome? Simples. Lê de novo para mim, por favor. Então o diabo o deixou. O deixou. Conseguiu entender isso aqui? Então o diabo o deixou. E agora continua. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Dejaí, esse é o nome? Presbítero Dejaí. Então perceba, aleluia, eu sinto a graça dele aqui, Dejaí. Aleluia. Que tem orações que estão prontas para serem respondidas. Tem provisões que já estão liberadas para ser entregue. Mas enquanto o diabo estiver na mesa, Deus não me serve, não te serve e não abre porta. Aleluia. Foi só o diabo embora que o que aconteceu? Ô glória! Ô glória! Ô Bruno, e qual é o problema? Por que Deus não responde a minha oração? É que a gente insiste em manter o diabo perto. O pregador tá doido! O diabo pra lá! Então, o problema é que a gente aprendeu que o diabo é um chifrudo feio pela televisão. Só que eu posso te falar uma coisa, você não fica chateado comigo não? Depois você acerta com o pastor Walter. Foi ele que me convidou. O diabo está disfarçado ao nosso lado, com aquela solicitação de amizade que não era para ter e a gente coloca, com aquela pessoa que não era para ter aliança no serviço e a gente insiste em ter. O diabo não é o bicho feio, chifrudo que a televisão apresenta, é um contato disfarçado, é uma palavra que não era para ser dada. O nosso problema é querer receber de Deus e manter contato com coisas que Deus já disse. Sai daí que eu te abençoo. Sai daí que eu abro a porta. Sai daí que eu abro a mão. Glória a Deus. Glória. Entende que tem coisas que já era para Deus ter trago à existência. Ô pregador, mas eu não tenho o diabo na minha mesa. Eu vou te explicar. Esses dias, pastor Guilherme, eu estava almoçando num restaurante aqui de Piraí, que é conhecido, Magelas. E todo sábado e domingo parece que dá fila ali. É normal, ele já ampliou o espaço e dá fila. E aí eu estava na fila, quando vagou uma mesa, eu corri para entrar. Quando eu entrei, tinha acabado de sair uma pessoa da mesa. E eu chamei a atendente, que eu estava com fome. Só que a atendente passava para lá e passava para cá e não me atendia. Eu falei, misericórdia, meu dinheiro é igual de todo mundo. Só que eu achei que o problema era com o meu dinheiro, mas o problema nunca foi com o dinheiro, o problema era o que estava na mesa. Vou te explicar. A atendente ia para lá, ia para cá e eu estava fazendo sinal. Daqui a pouco ela pegou a bandeja e recolheu os restos dos outros que tinha na minha mesa. E quando ela recolheu, ela pegou, posso usar aqui, pastor? Ela pegou um borrifador de álcool e fez assim, ó, e limpou. Quando ela limpou, ela deixou o cardápio e disse, agora o senhor pode pedir. E sabe o que eu aprendi? É que tem horas que a gente quer comer o resto dos outros. Lá vai, hein? Tem horas que a gente se contenta com migalhas. E Deus está falando, limpa a mesa que eu coloco um cardápio para você. Pregador, como assim? Eu não estou entendendo. Limpa essa mesa que eu te abençoo. Aleluia. Ou você vai querer comer migalhas dos outros e o resto dos outros. Aleluia. O nosso problema, sabe o que é? É que nem a gente se respeita e não se valoriza. Deus não nos chamou para comer em mesas sujas. Deus, o nosso problema é que a gente aceita qualquer coisa de qualquer um. Pega na mão dela, por favor, que eu sinto a graça. Pega na mão dele também. Tem coisas que é só um posicionamento que Deus traz vitória. Tem coisas que é só um posicionamento que a porta se abre, que a faculdade vem, que a crise passa. Posicionamento. Aleluia. Posicionamento. Porque se o meu nível de fome é tão alto,
ao ponto de eu comer no meio de coisas dos outros. Não é sobre a mesa, é sobre mim. E tem horas que Deus vai trabalhar em mim do que trabalhar nas mesas. Porque eu aprendi que tão importante quanto o prato a ser servido, também vale a mesa limpa. Lá vai, hein? O problema é que a gente aceita qualquer coisa e vem como vem, tá tudo certo. Lembra de Sansão? Nazireu, chamado e forte, sim ou não? Sim. Nazireu não toca em coisa morta. Só que Sansão está descendo para a vinha de Tímina, pastor. E ele é forte, chamado, Nazireu. A Bíblia diz que um filhote de leão vem até ele. Só que ele é forte. E sabe o que eu aprendi? Pergunte o que, pregador? Mas gente, muita gente, pouco barulho. Pergunte o que, pregador? Aquilo que o diabo não chama minha atenção no caminho de vinda, ele vai se organizar para tentar chamar minha atenção no caminho de volta. Se o filhote de leão não para ele, o que ele faz? No meio da ossada do leão, o que ele vai plantar? Mel. Pregador, mas se ele não pode tocar em coisa morta, por que ele vai tocar só porque tem mel? É simples. A visão está corrompida. E quando a minha visão está corrompida, eu acabo falando quem não é para falar, tocando onde não é para tocar. Lá vai, hein? Por mais doce que seja o mel, pastores, eu acredito que coisa morta fede. Lá vai, hein? Eu acredito que coisa morta cheira podre. E como que Sansão tem coragem de colocar a mão no mel que é doce, se o cheiro do ambiente cheira a coisa podre? Pregador, que isso? É sério, tem horas que a gente é igual Sansão. Você acha mesmo que Deus iria olhar para você uma bênção, cheio do Espírito Santo, e iria colocar um prato de coisa doce no meio de carniça? Ai, irmã, tem horas que a gente precisa se valorizar. Eu não estou dizendo que eu vou me ensoberbecer, mas eu tenho que me valorizar e saber quem eu sou. Eu fui comprado pelo sangue. Eu fui lavado pelo sangue. Tem mesas que não me cabem mais. Tem palavras que não me cabem mais. Pregador, eu posso estar na prova, mas tem diálogos que não me comportam mais. Pregador, eu posso estar na prova, mas tem coisas que já não dá para mim mais. Porque tão importante quanto o prato a ser servido é o ambiente que ele será servido. Deixa eu concluir isso daqui. Jesus, então, na prática, mostra o que é viver por prioridade, sim ou não? Sim. Agora ele vai para a teoria, agora é o sermão da montanha. Ele está ensinando os seus discípulos. Aí agora, alguém está preocupado. Por quê? Porque ninguém vem até Jesus sem se preocupar com o quê? Ô Bruno, e a minha casa? E o meu carro? E a faculdade? Ô Bruno, isso é pecado? É claro que não. O problema não está em eu vir preocupado. O problema é eu deixar a preocupação me dominar. O problema não é eu preocupar com onde eu vou morar. O problema é aquilo ali se tornar um objeto tão grande, tão elevado de preocupação, que eu deixe de adorar preocupado com onde eu vou morar. Então Jesus ele vai dar uma aula para os discípulos. E eu gostaria de, pela essa aula que ele vai dar para os discípulos, lembrar de algumas coisas que já passaram e chamar a tua atenção para isso daqui. Jesus ele vai dizer o seguinte: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos, talvez algumas traduções vai estar escrito isso, quanto à vossa vida. E posso chamar a atenção para algumas coisas aqui? A ansiedade está tirando o foco da espiritualidade. Porque nós nunca vimos uma geração tão ansiosa. Bruno, o que é a ansiedade? A definição mais simples é o excesso do amanhã no dia do hoje. Aleluia. Nós estamos tão ansiosos porque nós estamos tão cheios do amanhã no dia de hoje. Só que a Bíblia nos ensina que nós não devemos nos preocupar com o amanhã, porque ele não nos pertence. E já percebeu que o diabo ele vem com essa ideia? Tira a internet de uma criança para você ver. É capaz de brigar com você. E na nossa época, nós não tínhamos internet. A internet era discada. O dicionário, irmão, misericórdia. Não sei se o senhor deve ter presenteado Laís e Thaís. Cabarça. Meu dicionário era uma enciclopédia Barça. Hoje,
IA, você pesquisa a inteligência artificial, ela te dá tudo mastigadinho. No meu tempo, era Barça. Cortar figurinha, colar. Hoje tá tudo pronto, irmão. Quer ver? Na minha época, o que minha avó brigava comigo para comer era mocotó e tirava tudano do osso e falava, come, que isso dá força. Hoje, McDonald's, Burger King, comida, é por isso que a nossa geração, é por isso que a nossa geração, espiritualmente falando, é uma geração desnutrida, porque nós estamos tão ansiosos e esquecemos que a palavra é que vai nos dar força. Aleluia. É a palavra que nos sustenta. Entende? Aí Jesus está chamando a atenção dos discípulos e está dizendo assim: não fiquem ansiosos, não. Por quê? Eu chamei vocês. E se eu chamei, eu garanto. Ô Bruno, mas como ele vai garantir essas 3 coisas que ele prometeu? Eu tenho 10 minutinhos, eu encerro, prometo. Ele prometeu comida, repita comigo, comida. Bebida. Investimento. Jesus não prometeu chave de nada. Eita glória! Maravilha dos céus. Ô Bruno, que é isso? Então eu vou servir a ele, ele não vai me dar nada? Irmão, quando Deus visitou o homem no Éden, a Bíblia diz que ele formou o homem do pó da terra. Sim ou não? Sim. Vocês são bons de Bíblia, hein? Sim ou não? Sim. E ele deu uma partícula dele e habitou em nós, chamada Roache. É o Espírito. Você quer mais o quê? Ô glória! Glória a Deus. Aleluia. Faz assim, ó. Maravilha. Deus te deu vida para trabalhar. Deus te deu força para conquistar. Entendimento para se tornar uma pessoa boa. Entende? A proposta de Deus, Deus ele pode dar. Mas a proposta de Deus não é essa. Deus não está preocupado em nos dar carro. Deus não está preocupado em nos dar as melhores mansões. Não. Deus está preocupado em nos dar uma vida e vida eterna. É por isso que ele chamou os discípulos e nunca prometeu nada além disso. Mas eu preciso da sua atenção, porque há uma teologia barata por aí, dizendo assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso é coisa do inferno, irmão. É todas essas coisas dentro do contexto: comida, bebida e pregador, mas ele dá comida. O salmista disse: fui moço um dia, sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, glória, e nem a sua descendência mendiga. Eu me lembro que em 2020, 17 de março de 2020, declararam estado de sítio, pandemia, todo mundo disse: vai morrer, vai acabar o alimento. O salmista já tinha dito: fui moço um dia, sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a descendência de campeão. Pode ter apertado, mas não faltou. Pode ter tido dificuldade, mas o arroz com feijão eu comi e você também comeu. O Bruno, ele dá comida, ele dá. O povo de Israel estava no deserto. A ideia era tão complexa que eles chamaram o líder Moisés e disseram para ele: ô Moisés, lá no Egito tinha pepino, tinha cebola, tinha alho, tinha até sepultura. Você nos chamou para esse deserto aqui e nem comida nós temos. O líder foi orar. Moisés era amigo de Deus. Ele foi orar. Moisés orou, Deus falou: peraí, Moisés. A Bíblia diz que Deus enviou o maná, irmãos. Aleluia. Pregador, o que é o maná? O pastor é muito mais inteligente do que eu. Eu tenho o meu vernáculo bem pobre. Mas os meus estudos até hoje, eu nunca consegui uma definição mais exata para o maná do que: o que é isso? O que é isso? Pregador, então maná não tem definição? Não. A definição mais exata da palavra maná é: o que é isso? Um rabino, num podcast, falou uma vez, pastor, e eu gostei da definição dele,
que o maná tinha exatamente o gosto daquilo que o hebreu estava pensando no momento. Meu Deus. Meu Deus. Ô, Bruno, me explica, eu te explico. Eu vou ser sincero. Eu olho para a Girlene, eu falo assim, a Gil, porque eu tenho idade para ser filho dela e eu já fui um filhão dela emprestado. Mas eu não consigo olhar para a Gil e não lembrar da canjiquinha que ela fazia. Entende? Então, quando eu olhei ali, eu falei, gente, quanto tempo eu ia na casa da Gil com o Jorge. Nós éramos tão amigos. Ela fazia um panelão de canjiquinha, pastor. Meu Deus. E aí eu comecei a pensar, falei, uma canjiquinha. Bruno, e um maná para você hoje aqui? Teria o gosto de canjiquinha. Eu sei que você é mais rico do que eu, deve estar pensando na picanha, né? O maná para o pastor Guilherme hoje, picanha. Não? Então, Bruno, mas e quando o povo enjoou do maná? O povo teve coragem de olhar para o líder. E quando eu olho para o líder e blasfemo ou reclamo, eu não estou reclamando do líder. Louco é quem reclama do líder. Porque se o líder é colocado por Deus, quem reclama do líder está reclamando de quem? Então cuidado. Aí o povo reclama com o líder porque, ô irmã, eu bebo muita água. Se você quiser encher essa daqui, olha, é melhor. Aí eu vou servir aqui. Pode ser? Eu confesso, irmã, eu bebo bastante água mesmo. Tá? Não fica triste comigo, não. Aí o povo reclamou com o líder, porque todo dia maná. Todo dia maná. Obrigado, Espírito Santo. E posso ser sincero aqui? Quem não sabe o que quer da vida, vive insatisfeito com aquilo que tem. Vou repetir. Quem não sabe o que quer, ele é ingrato por aquilo que tem. E Bruno, e depois que perde, aí que aprende a valorizar. Aleluia, glória a Deus. Todo dia maná, tô cansado. E aí? E aí que Deus olhou para esse povo e falou, Moisés, fica tranquilo, eles não estão reclamando de você. Isso é comigo. Deus fez chover codornize. Então dá para dar um glória gostoso para ele. Ele garante a comida. Ô Bruno, você disse bebida, ele também garante. Me permita falar do povo do Egito novamente? Eu gosto de ler e gosto de estudar. Olha, você cava a água, o poço, desculpa, tá? Quanto mais fundo você chega, pega os lençóis, brota água. Isso é normal. Agora, pedra verter água é só porque está na Bíblia. Ô, gente, pedra! Irmão, eu já vi a terra secava, agora pedra verter água, é só porque Jesus é poderoso mesmo. Então a bebida já tá safo aqui, né? Já tá sanado, né? Ô Bruno, você disse que ele dá comida e também bebida dele dá? Ele dá, irmão. Ô gente, ele é tão poderoso que o povo estava diante do mar. Quando o povo foi atravessar, aí o povo falou, Bruno, Moisés, de um lado tem pedra, do outro lado também, atrás o inimigo, aqui está o mar, vamos sair daqui como? O povo clamando, Moisés falou, Moisés, Deus falou, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel o quê? Marchem. Aleluia. Deus, ele é tão poderoso que ele fez abrir caminho no meio do mar. Aleluia. E foi um forte vento chamado oriental. O vento oriental, ele não vai dar minhas costas para frente, porque senão me derruba. E vento de Deus não derruba de ninguém. O vento oriental, ele vem ao meu encontro. Então, quando Deus faz soprar o vento oriental, o povo está clamando aqui. Eu preciso explicar isso aqui para você entender. Quando o povo reclama aqui, a Bíblia diz que Moisés vai clamar. Sim ou não? Sim. Quando Moisés clama, Deus sopra um forte vento oriental. Sim ou não? Sim. Só que se eu não vejo o vento vir daqui para lá, eu entendo que Deus não está trabalhando. Só que quando Moisés orou, Deus falou, fica tranquilo que eu mando o vento. E aí, o vento começou a soprar do lado de lá. A lógica humana é, eu preciso clamar aqui e Deus trabalhar aqui. Deus não respeita a lógica humana, Deus tem a lógica dele. Como é que ele trabalha? Tu clama aqui, ele trabalha na tua casa. Tu adora aqui, ele faz no teu trabalho.
Quando o povo estava reclamando aqui, Deus estava falando, Moisés, fica tranquilo, já estou trabalhando do outro lado. Aleluia! Eu já estou abrindo caminho. E detalhe, deixa eu te explicar isso aqui. Aleluia. Na minha concepção humana, seriam necessários muitos dias de sol muito quente para o povo passar a pés em... Opa! Aleluia. E aí Deus abre caminho por causa do vento, não tem sol e o povo passa a pé seco. E aí eu fiquei encafufado com o texto aqui. Falei, Senhor, mas não deu sol. Ô Vânia, não teve sol. Você sabe muito bem que quando tem um tempo chuvoso, igual nós estamos, pode dar aí uma semana de sol, vai ter lugar que ainda tem lama. Então seria natural Deus tirar, abrir caminho no meio do mar e o povo passar pés molhado. Se coloca de pé, senão eu não entendo que tem que acabar, senão né? Aí eu fui orar, falei, Senhor, o Senhor tem poder de abrir caminho no meio do mar, eu te respeito, tá tudo certo. Mas me explica esse detalhe aqui, como é que o povo atravessou a pés enxutos se não teve sol? Aí o Espírito Santo falou no meu coração, sabe o quê? O caminho que Deus abre, irmão, não suja pé de ninguém. Você entra limpo e sai limpo. Você entra honrado e sai honrado. Aleluia. Aleluia. Se está sujando os teus pés, é porque o caminho não foi de Deus. Ô Bruno, mas você falou também que Deus, ele cuida da vestimenta. Posso falar do povo do Egito de novo? Posso? E já encerro? Sim. Homem é complicado, né? Mulher é detalhista. Me permita aqui puxar a sardinha, né, pro lado de vocês. Eu vou ser sincero, Gil. O homem coloca o ferro de passar na tomada, ele não tá nem aí se tá no 1, no 2, no 3. Ele quer que passe, não é verdade? A mulher não. A mulher é detalhista. Ela sabe que o 1 é palinho, o 2 é para poliéster, o 3 é para algodão, não é verdade? Eu estava atrasado para uma agenda, coloquei o ferro na tomada. Eu lá olhei a temperatura e quando eu fui passar o paletó. Grudou. Paletó é barato, né, irmão? É barato? Nada, irmão. Misericórdia, comprei um, parcelei 3 vezes que esse negócio é caro demais. Quando eu coloquei o ferro pra passar, do jeito que o ferro grudou, ele trouxe o pano de volta. Homem enrolado, né? Não, a gente quer ver uma coisa, que esse aqui é Bruno, tá? Os varões aqui não fazem isso não, viu? Né? Eu nem sei passar. Nem arrisco. Aleluia, Deus. Jesus. A irmã ficou, ela tá tão feliz, né? Nem arrisco. Deus. Gente, eu olho o leite fervendo. Aí eu fico assim, vai entornar. E eu tô olhando. Eu não sei o que acontece, parece que eu entornou, já era. Agora a pergunta que não cala, que mulher deixa leite tornar, deixa não. Tem mulher que faz até um negócio assim na borda da leiteira que não passa. Mulher é bênção, né? Mulher é bênção. Bruno, por que você está falando isso? Vou te explicar. Fui passar a roupa, irmão. Queimou. Queimou. Essa calça que você trabalha aí, se você botar para trabalhar 3 meses direto, o tecido vai ficando ruim. E ela rasga, sim ou não? Sim. Não dura. Bruno, Deus prometeu vestimenta, Ele dá, Ele dá. Aleluia. Quanto tempo o povo ficou no Egito? Não, 430. No Egito. No Egito, é. É porque a gente falou que deserto, 40, dá uma... 430 anos. Sabe o que acontecia lá? A roupa não rasgava. E o tecido não envelhecia. Aleluia. A roupa não rasgava e o tecido não envelhecia. Tem criança aqui não, né? Tem não? Cadê o Benjamin? Benjamin? Ele foi em casa. Foi em casa? Quem é mãe do Benjamin aqui? A senhora? Qual é o tamanho do calçado do Benjamin? 34. 34. Quantos anos ele tem? 8. 8 anos. É bem natural que ano que vem, ou esse ano quando ele completar 9, é natural ir para o 36, sim ou não? Sim. É natural. Bruno, e lá no Egito, o sapato acompanhava o tamanho do crescimento do pé. Aleluia, Jesus. Eu fiz esse arrudeio todo aqui só para te dizer uma coisa.
vale a pena seguir a Ele. Aleluia. Vale a pena. Nesses 7 anos que passamos aqui, Ele nunca nos desamparou. Aleluia. Glória a Deus. Ele tem cuidado da tua casa, Ele tem cuidado do que você come, Ele tem cuidado do que você bebe e Ele tem cuidado daquilo que você veste. Glória a Deus. Bruno, qual é a aplicação? Continue buscando o reino dele. Amém. Deus, Ele nunca te deixou, nunca te desamparou. Eu estou dizendo de buscar o reino. Buscar o reino, irmão, é muito diferente do que, ou melhor, é uma diferença tão grande do que se dizem por aí. Porque a gente acaba colocando os nossos trabalhos, ou aquilo que a gente pensa que faz, como buscar o reino. E eu li uma frase essa semana que me quebrou. Que o melhor lugar para disfarçar as nossas más motivações é no serviço ao próximo. Por que, pregador? É porque a gente pensa que porque fazemos para Ele, merecemos alguma coisa. É porque a gente acaba tendo a ideia de que porque eu bati a laje, eu mereço alguma coisa. Pregador, eu não mereço. Não, você pode até merecer. Mas posso te falar uma coisa? Você nunca vai ao supermercado e diz assim: eu quero tudo que quero porque eu já paguei a dívida. Não. Você compra tudo que você quer se você tiver dinheiro para pagar. Sim ou não? Sim. E com Jesus, pregador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Bruno, ele está pagando agora? Não, ele já pagou. Aleluia. Então quando você, eu vou encerrar agora, quando você pensar em querer cobrar dele, entenda que ele já te deu muito além do que você merece. Glória. Quando eu entendo que ele já me deu muito além daquilo que eu merecia, eu faço muito mais do que eu podia fazer sem sem reclamar. Pega na mão dela, pega na mão dele. Fala, quando te chamar para varrer, venha varrer sem reclamar. Quando te chamar para limpar, limpa sem reclamar. Aleluia. Quando te chamarem para servir, sirva de verdade. Aleluia. Porque sabe o que está acontecendo aqui? Ele está dizendo, mas buscai primeiro o reino de Deus. No reino de Deus, a dívida já está paga. Glória a Deus. No reino de Deus, olha, o pastor chamou porque quis. Pois briga comigo, não. No reino de Deus, se eu faço e depois eu conto, não vale. Porque no reino de Deus, aquilo que uma mão faz, a outra não precisa saber. Glória a Deus. Aleluia. No reino de Deus, eu não faço para contar. No reino de Deus, eu faço e esqueço. Glória. No reino de Deus, eu não faço esperando alguma coisa em troca. No reino de Deus, eu venho porque Ele já deu. Ele já deu. No reino de Deus, eu não falo de alguém. No reino de Deus, eu faço. Por mais que eu tenha algumas pendências com alguém. Se eu tenho algumas pendências com alguém, eu entendo que as pendências é da porta para fora. E da porta para dentro é reino. É reino. E bom seria que nem tivéssemos pendências com alguém. Glória a Deus. Porque somos do reino. E quem é do reino vive como do reino. No quem é do reino está escrito assim: se teu irmão pecar contra ti, quem é do reino perdoa. Quem é do reino ama. Quem é do reino abençoa. Quem é do reino é do reino. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Guilherme, pastor Walter. Que Deus continue abençoando a vocês. E vocês, por favor, entendam isso. Nós somos do reino. Hoje eu não sou da Madureira, eu sou do reino. Então nós somos irmãos. Irmãos se amam. Irmãos se cumprimentam. Irmãos se abraçam. Por quê? Somos do reino. Deus abençoe vocês. Quando orarem, por favor, irmão Bruno, eu careço das vossas orações. Amém? Deus abençoe. Irmã, obrigado pela água, viu? Final, mais uma vez, muito obrigado. Domingo, se Deus quiser, novamente aqui no esse mesmo propósito.
nos ajudarmos para glorificarmos e exaltar o nome. Glória a do Senhor. Deus. Vamos estar orando agradecendo a Deus. Todos os irmãos não vão embora. O Senhor está chegando aqui, agora um pouquinho. Seus irmãos não precisam nem de gastar gás em casa, né? Nós vamos nos deliciar com alguma coisa que quiser para nós aí. Amém? Pastor Sebastião, orando, agradecendo a Deus. Pastor, Oramos. Altíssimo e eterno Deus, Pai, eu sou grato ao Senhor Deus por mais uma vez essa oportunidade, Deus, a qual o Senhor concedeu a cada um de nós, em poder estarmos aqui nessa noite, Deus, ouvir a palavra do Senhor, meu Pai, e agradecer a Deus, ao Senhor, meu Pai, por mais essa oportunidade. Deus, que muitas dessas virão, ó Pai, enquanto nós aqui estivermos. Nos abençoa, nós nos pedimos, Deus, e agradecemos porque já tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a cada um, os dirigentes dessa congregação, o nosso irmão evangelista Bruno, porque somos do reino. Amém. Amém. Glória Eu a Deus. aprendi, irmãos, e tenho buscado aplicar que eu não sou pastor de igreja, eu sou pastor de ovelhas. Glória a Deus. Isto é trabalhar no reino. É isso. É lógico que a gente, numa oportunidade, quer que venha para a nossa congregação. Mas quantas vezes eu dei assistência a ovelhas de outros ministérios e nunca convidei para vir para o nosso Glória a ministério. E sempre orientei, falo com o teu pastor. E o pastor Guilherme esteve aqui. Para que não fique escondido, o diabo faça candonga. 7 anos possam, né, intensificar em muitos e muitos anos. E cada um que passar aqui nessa congregação possa trabalhar para este reino, para que a obra cresça a cada dia. E aí, né, quando Deus, se Ele não voltar, Jesus não voltar antes, né? Ele nos recolhe, né? E quando Ele nos recolher, a obra não para, a obra continua. Agora coloca a mãozinha em forma de concha para receber a bênção. E quando acabar a bênção, você não vai embora não, porque eu não sei se você já escutou um cheiro. Pois é, eu estou escutando um cheiro, é o cheiro de um trem. E aquele trem já está abençoado. E é bom, hein? Então hoje o maná vai ser com aquele gostinho que vai ser servido daqui a pouquinho. Tá bom? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todo aquele que aguarda a volta de Jesus. Esteja sobre os sonhos, sobre os projetos, sobre as necessidades, seja sobre a igreja do Senhor espalhada pelo mundo inteiro. E todos juntos digamos: Amém. Eu, você, nós tomando posse da vitória, em nome de Jesus. Vamos falar só mais uma coisinha? A missionária Adriana mencionou, né, a morte da mãe da nossa nora. Esteja orando a favor da vida da Helena, do Rodrigo e dos familiares. Esteja orando, meus amados, a favor da vida do meu netinho, que amanhã passa por um procedimentozinho, porque descobriu-se que a dificuldade que ele tem, ou tinha, eu já estou usando o verbo no passado, né, para amamentar, porque tem um freiozinho, tem que dar um piquezinho na língua, 2 mesinhos, né? E aí a gente fica, né, confiando que já deu certo, né? Mas o coraçãozinho ainda fica apertado, porque a gente não é carne, né? Então ora a favor disso. Meu irmão Eudaí, que foi diagnosticado com câncer na garganta. Bispo Andrade está internado ainda, já fez um cateterismo, mas vai fazer mais um. Vamos orar pelas necessidades do povo do reino, tá bom? Obrigado. Glória a Deus.